Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje, aqui no canal GeoExplica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, trazendo aqui mais uma vez esse convidado super especial, professor mestre Getúlio Alves de Almeida Neto, para que, em conjunto comigo, vamos fazer aqui algumas abordagens, algumas colocações, algumas análises, né, sobre este que representa aí uma das grandes preocupações deste início de 2022. Se já não bastasse as preocupações decorrentes da nova variante, né, a Omicron, do Covid-19, do coronavírus, começamos 2022, não obstante do que, infelizmente, começamos outros anos, né? O que dezembro trazia de esperança para um novo ano, janeiro vem mais uma vez, né, trazendo aqui aquela velha realidade. A estupidez vencendo a razão, né? Bom, Neto, com você. Bom, primeiramente, gente, Tiago, bom dia, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui de volta e como você bem colocou, né, janeiro sempre trazendo essas novidades para a gente. A última vez que a gente se encontrou aqui nesse espaço também foi para falar de um assunto delicado naquele momento. Na época, em 2020, a comunidade internacional criando expectativas sobre os desdobramentos da crise entre Estados Unidos e Irã. E dessa vez a gente vem falar um pouco sobre um tema que eu particularmente tenho muita paixão, né, que é meu tema de estudo, que são as relações russas, né, na geopolítica e nesse momento desse entrave que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia e as repercussões que isso tem para o sistema internacional como um todo. E mais uma vez, Neto, você reparou que existe sempre um agente, sempre um personagem, ou seja, o mesmo agente, o mesmo personagem em todos os conflitos? Com Estados certeza. Unidos? Com certeza, né? É, Isso de certa forma é um reflexo, né? A gente, principalmente nos meus estudos, né, eu costumo dizer muito que para entender o mundo de hoje, o mais importante é a gente olhar para os anos 90, da forma como a Guerra Fria terminou e como as forças foram distribuídas e colocadas a partir de então. E é um exato, reflexo desse mundo que a gente está vivendo hoje. exatamente. E um detalhe, né? Você sabe, Getúlio, que uma coisa que me incomoda muito quando, sobretudo no período das eleições estadunidenses, né, eleições federais, quando alguns veículos de comunicação, inclusive veículos sérios, né, por meio de seus âncoras, usam a expressão Estados Unidos, a maior democracia do mundo. Quando eu ouço esse tipo de expressão, e não quero fazer uma fala anti-estadunidense ou pró-estadunidense, longe de qualquer situação, mas é uma frase, eu diria, no mínimo, infeliz, né? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. No mínimo infeliz, né? Estados Unidos é a maior democracia. Que democracia é essa que não respeita, dentre outros pontos, a soberania de muitos Exatamente. outros países, né? Uhum. A É isso. soberania nacional. Bom, Neto, mas eu falo que para a gente entender melhor um conflito, né, o que acontece, o que levou a acontecer e as projeções, é fundamental entendermos primeiro o raio-x dos agentes envolvidos. Com Então, eu vou certeza. iniciar aqui fazendo uma rápida apresentação de alguns indicadores geográficos, né, da Rússia e da Ucrânia, como também aqui trazendo algumas imagens para fazer esta territorialização, né, a distribuição território espacial desses dois países, e aí, na sequência, vamos desenrolando o nosso bate-papo sobre esse assunto. Bem? Ótimo. Perfeito. Então vamos lá, vou compartilhar aqui. Bom, então vamos lá então. Olha só, quando nós falamos da Rússia e da Ucrânia, nós estamos falando de dois países, né, cujos territórios são fronteiriços, ou seja, os países fazem fronteira um com o outro, mas são países aí com alguns números bem diferentes.
Vejam vocês, nós temos aqui uma Ucrânia com uma população, né, de 44 milhões de habitantes e uma Rússia com uma população de 141 milhões de habitantes. Então já percebemos aí algumas diferenças marcantes. A Rússia, com o maior território quilômetros quadrados, enquanto que a Ucrânia tem 603 mil quilômetros quadrados, o que também não é nem um pouco desprezível, né? A Rússia é um país que tem seus territórios, que tem seu território, uma parcela no continente europeu e uma parcela no continente asiático, lembrando que, tá, é no continente europeu que se concentra a maior parte da população e a maior parte da dinâmica econômica do território russo, apesar de ser, entre aspas, a menor área. Já a Ucrânia, por sua vez, totalmente localizado aí no continente europeu. A Rússia tem um PIB de 1,48 trilhão de dólares estadunidenses, enquanto que a Ucrânia um PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, de 155 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando aqui de realidades econômicas bem distintas. E olha aqui, Getúlio, o ponto base, né, um dos grandes pilares aí da nossa conversa. Forças Armadas, Rússia, na ativa, 850 mil homens na ativa. Ucrânia, 129 mil homens na ativa. Né? Já percebamos, então, aí a diferença de forças entre os agentes envolvidos. No contexto global, onde cada país está localizado? Então, vejam vocês aqui, ó, na cor amarela, a gigante Rússia, né, que tem, na verdade, aqui uma extensão, então, no continente europeu, e a maior parte da sua extensão territorial no continente asiático, e aqui, neste tom verde claro, o território ucraniano, né? Vejam vocês que a Ucrânia, ela está geoestrategicamente muito bem localizada, né? Porque ela faz um pilar de conexão, né, entre a Rússia e o restante aqui do continente europeu, digamos que é uma espécie de uma linha vermelha, né, uma espécie de um divisor, né, de um marco aí territorial no contexto global. E aí, numa escala mais ampliada, então nós temos aqui a Federação Russa, né, na porção europeia dela, e a Ucrânia. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, tá? Que a Rússia, apesar de ser um gigante territorial e ter um vasto litoral, tanto na fronteira norte quanto na fronteira leste, ela tem um problema, Getúlio. Sabe qual que é? A maior parte deste litoral passa quase o ano inteiro congelado. Com certeza. Então, a conexão de entrada e saída via mar acaba se resumindo onde? Aqui na fronteira sul. Mais precisamente aqui no Mar Negro. E aí, Getúlio, eu queria que você, enquanto mestre na área de geopolítica internacional, falasse qual a importância de um país ter aí esse acesso ao mar. Uhum. Bom, basicamente, ante alguns comentários, conforme a gente estava falando antes, né, acho que é legal os nossos ouvintes, telespectadores terem em mente que a Ucrânia, né, quando a gente coloca do lado ali da Rússia, ou na verdade qualquer país que a gente coloque do lado da Rússia, né, a Rússia é uma exceção por si mesma, vai parecer pequeno, né, e os mapas, né, você sabe melhor do que ninguém, tem essa distorção, né. Então, quando a gente olha para a Ucrânia, a gente pode talvez imaginar um país relativamente pequeno, sendo que, na verdade, territorialmente, com exceção da Rússia, é o maior país da Europa. Né? Sim. É o maior país, então, assim, não é um país de território também, assim, desprezível,
né? E é uma população também não tão pequena, né? 44 milhões, perto de nós brasileiros, né? Das grandes potências. Não é muito, mas também não chega a ser uma população tão Se pequena. equivale Então, mais ou menos a uma população da Espanha, uma população do estado de São Paulo, por exemplo, né? exatamente, exatamente. E bem como você bem disse, né, o único acesso a águas quentes que a Rússia tem é ali através da Crimeia, mais especificamente no Mar Negro, né? E no sentido de comércio internacional, um país ele é muito dependente, né, dos seus acessos à água quente, aos mares, aos oceanos, para conseguir se inserir dentro desse comércio internacional de uma maneira estratégica e competitiva financeiramente, né? Uhum. De qualquer maneira, isso é um tema que está sendo cada vez mais discutido, e se eu puder dar aqui uma indicação do tema que eu comecei a pesquisar mais agora, que se tudo der certo eu gostaria de correr no doutorado, é a questão justamente do Ártico, né? O Ártico que vem aparecendo aí como a última fronteira geopolítica, né, a ser desbravada dentro das relações internacionais. O Ártico que tem a Rússia como o principal país, né? Uhum. Se eu não me engano, agora eu me esqueci, mas se eu não me engano, 20 mil quilômetros de costa da Rússia, no Ártico. E é um espaço geopolítico que, por si só, vai ter um futuro muito, não necessariamente conturbado, né? A gente não precisa ser pessimista nesse ponto, mas muito importante. Seja pela Complexo, né? No mínimo complexo, complexo, né? no mínimo complexo. O Ártico sozinho, ele vai tocar em temas como mudança climática, né? E a curto prazo, a médio prazo e apenas em termos práticos, econômicos e brutos, um país que vai se beneficiar muito desse degelo do Ártico é a própria Rússia. Por isso, e esse era um ponto que eu queria tocar, né? Quando a gente olha a Rússia de hoje, e sobretudo nos acordos globais, é um país que muito pouco esforço faz, né? Porque as mudanças climáticas, quando falamos, né, o aumento da temperatura média global e esse desgelo, né, tanto no norte quanto no sul dos polos, vai acabar de alguma forma favorecendo a Rússia, Com porque certeza. vai ampliar o período de tempo com que ela tem de acesso direto, né, ao mar de águas frias, mas não congeladas, e ampliar, inclusive, as áreas agricultáveis, né? Com certeza. Lógico que a gente está partindo de um pressuposto puramente, né, que é o que Empírico. existe, empírico e capitalista e econômico, né? Mas, Sim, assim, sim. é assim que as lideranças pensam, né? Não Sim, sejamos numa ingênuos. análise fria e descontextualizando quaisquer questões humanas, Humanas e infelizmente é isso ambientais, que com certeza. prevalece, né? Com certeza. Então, realmente, a Rússia se vê nesse momento refém do acesso na Crimeia ao Mar Negro ao mínimo de abertura aos oceanos para tentar intensificar o comércio internacional russo, que é extremamente dependente da exportação de hidrocarbonetos, né, do petróleo e do gás natural. Sim. A Ru... Inclusive, mais no final tem um slide mostrando isso, é uma situação de paradoxo, né? E de codependência. Se de um lado nós temos uma Rússia que economicamente depende muito desses hidrocarbonetos, né? Seja o carvão, gás ou o petróleo, de outro lado nós temos uma Europa do Oeste que só não congela no inverno e só não se paralisa, né? Por conta deste hidrocarboneto, né? No caso, o gás e o petróleo vindo da Rússia, né? Com certeza. E nesse é um ponto que a gente consegue visualizar muito bem a complexidade dos temas, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de novas tecnologias, de novas fontes de energia sustentável, lógico que aí tem embutido o fator ambiental e desenvolvimento humano e social, mas isso não está desgarrado de uma tentativa de no futuro, né? A gente tem que começar a entender que os estados não pensam a curto prazo ou não deveriam pensar tão a curto prazo, né?
mas conforme a Europa desenvolve novas tecnologias, ela pode ser cada vez menos dependente desse Sim, petróleo e do gás natural russo, por mais que isso leve ainda 100, 200 anos. exatamente. Bom, como você comentou no começo, né, para a gente entender hoje, o mundo de hoje é fundamental entendermos o mundo do século XX, e aqui eu fiz um recorte, né, dentro do contexto da Guerra Fria e as primeiras 2 décadas pós-Guerra Fria. Para aquele que está nos acompanhando de uma forma muito rápida, né, eu vou explicar o que foi a Guerra Fria. Guerra Fria é o nome dado, né, o período que se estendeu aí de 1945 até 1991, né, período este em que o mundo esteve aí polarizado em 2 grandes frentes de liderança. Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a então União Soviética liderando o bloco socialista ou comunista, como vocês podem aí estar encontrando, né? Ao longo deste período, ao longo deste recorte territorial, espacial e temporal, diversas disputas indiretas ocorreram entre esses personagens e seus aliados, né? Mas que teve aí como desfecho, digamos, entre aspas, né? A vitória, a hegemonia do capitalismo ante ao socialismo. Então, entendam que no pós-Guerra Fria, Estados Unidos e seus aliados saíram, então, como hegemônicos, certo? Entretanto, a Rússia, né, enquanto um dos países que pertenciam à então União Soviética, né, nunca deixou de ser um agente coadjuvante na história global. Sobretudo a partir ali da transição dos anos 90 para os anos 2000. Né? No contexto da Guerra Fria, Rússia e Ucrânia eram 2 países que se mantinham alinhados e aliados ao mesmo bloco, né? Seja no âmbito político, econômico, ideológico e de poder. E que, com o desfecho do bloco, politicamente falando, e aí vem um ponto essencial para entendermos o que está acontecendo hoje, a Ucrânia ela passou por sucessivos governos que se alternavam com posições pró-Rússia. Quando eu falo pró-Rússia, entendam um alinhamento político e ideológico, né, ao governo de Moscou, e governos mais pró-ocidentes, né, ou seja, governos que estavam mais abertos a dialogar com os países ocidentais. Então, entendam Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, e isso aí foi um ponto principal, né, para o aumento das rusgas entre os 2 países. Lembrando um detalhe, Getúlio, muito importante, que do ponto de vista populacional, a Ucrânia ela tem o seu território dividido em 2 pontos bem marcantes, né? O extremo leste, uma maioria de população de origem russa, origem mesmo étnica, cultural, linguística russa, e a porção oeste de maioria de população efetivamente ucraniana, né? Bom, desde que assumiu o poder, Vladimir Putin impôs aí uma política externa na Rússia com fortes vistas a tornar o seu país, eu coloquei o seu aqui entre aspas, pelo seguinte, porque o Vladimir Putin, Getúlio, e aí eu quero que você deite nesse assunto, falando sobre nós aí, nos dê um banho aí sobre esse assunto, ele trata a Rússia literalmente como algo próprio. Inclusive, muitos o chamando de o novo czar russo, né? E aí vem a questão. Getúlio, conte para nós aí um pouco mais sobre a Rússia de Vladimir Putin. O que temos hoje e o que esperar? Bom, Tiago, como você bem disse agora há pouco, para a gente entender o que está acontecendo hoje, acima de tudo, a gente precisa voltar nos anos 90, né? A gente precisa voltar na forma como a Guerra Fria se encerrou,
e nos desdobramentos que isso teve na geopolítica como um todo e no caso específico da Rússia, né, nos anos 90. Então, a Rússia, enquanto outrora sempre um país protagonista na geopolítica internacional, seja enquanto Império Russo, até 1917, ou seja como União Soviética, até 1991, né, sempre foi um protagonista no contexto geopolítico europeu, né, mais falando do Império Russo, e no contexto geopolítico mundial enquanto União Soviética. A partir do momento do desfacelamento da União Soviética, desculpa, em 1991, nós tivemos aí a formação de diversas repúblicas, né, diversas novas repúblicas, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, 15 ex-repúblicas soviéticas, né, que abrangem a Rússia, né, os países bálticos, então Estônia, Lituânia, Letônia, né, Bielorrússia, e aí no caso, né, um termo de discussão hoje, né, Belarus, eles não querem mais ser chamados de Bielorrússia, Ucrânia, Geórgia e os países da Ásia Central, Cazaquistão e por aí vai. Bom, isso de uma maneira, primeiro, prática e bem objetiva, a gente já consegue ver como a União Soviética, e no caso, o domínio de Moscou, perdeu em população, perdeu em território, em poder econômico, né, e muito de sua força militar, né. Após a dissolução do Bloco Soviético, o montante da força militar bélica russa foi de cerca de metade dos homens e metade do arsenal bélico, né. A grande herdeira, né? A grande herdeira, exatamente. E isso já implica numa perda, principalmente, né, de prestígio internacional. Porque todos esses elementos brutos, né, que a gente chama de hard power nas relações internacionais, então seja poder econômico ou poder militar, ele por si só não tem nenhum valor intrínseco, né? Ele é traduzido na atuação político-diplomática dos países para ganhos políticos. E isso acaba caindo no prestígio internacional de um país. A Rússia, então, nos anos 90, internacionalmente, foi relegada a um papel coadjuvante ou até periférico nas relações internacionais, né? E, domesticamente, foram anos que eles consideram anos terríveis. Sim. Tanto na memória que de fato existe, como na memória que talvez me arrisco a dizer que ela é constantemente relembrada, para justificar as ações do governo russo atual. Não voltemos aos anos 90. Os anos 90 foram marcados por uma queda econômica brutal na Rússia, por um caos econômico, social, violência, problema de droga, problemas com o terrorismo na região da Chechênia, e, sobretudo, que foi o meu tema de pesquisa, com uma perda da qualidade do treinamento e da defasagem, da obsolescência militar russa. Nos anos 90... Lembrando que nesses primeiros anos, né, dos anos 90, Rússia em si, tínhamos como governante, né, Boris Nikolaev Yeltsin, né, como popular e até mesmo como sátira, era chamado de pudim de vodka, né? Então, esse era o ponto que eu ia entrar agora. Nos anos 90, a gente teve 2 governos do Yeltsin, né? O primeiro foi marcado, e aí talvez daí derive esse apelido, né, por uma enorme condolescência, podemos dizer assim, com as demandas partidas do bloco ocidental capitaneadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, né? Então, a Rússia, a gente precisa... Ela tem sim um ligamento, né? A história russa hoje passa pela história da União Soviética, mas a gente precisa desvencilhar. São estados diferentes. São formações, são unidades políticas diferentes. Totalmente. Então, a Rússia, que surgiu nos anos 90, no início dos anos 90, ela
precisava se inserir nesse contexto, nesse novo contexto geopolítico capitaneado pelos Estados Unidos. Então, ela fez enormes concessões, passou por um programa de privatização para tentar passar ao modelo capitalista. E é isso que é muito discutido. Alguns historiadores e teóricos argumentam que foi uma transição muito brusca de uma sociedade comunista para uma sociedade capitalista num espaço muito curto de tempo, e daí os problemas. No segundo governo do Yeltsin, a gente tinha um ministro das Relações Exteriores e também primeiro-ministro, chamado Primakov. E o Primakov começou a trazer ao governo russo essas políticas de resgatar o protagonismo da geopolítica russa. Né? Então, ok, a gente pode se aliar, a gente pode cooperar com o Ocidente, mas não precisamos ser submissos, né? É papel da Rússia, sim, ditar também os interesses russos nos seus espaços geopolíticos de interesse ou de influência, né? A Rússia chama de espaço de influência, alguns chamam de espaço de interesse, para a gente conseguir desvencilhar um pouco. Em 1999, o Putin é eleito e assume o governo em 2000. Desde então, ele está no governo, né? A gente teve aquele momento entre 2008 e 2012, que quem estava no papel como presidente era o Dmitry Medvedev, mas... Que, na verdade, não passava de um fantoche do Putin, né? De um fantoche, né? O Putin continuou com o cargo de primeiro-ministro e ditava, né, os certames. Então, é muito difícil a gente falar da política externa russa e diferenciar a política externa russa da política externa de Putin. Sim. Num país que a gente tem uma alternância de governo, né, por menor que seja nos Estados Unidos, são democratas ou republicanos, né? Por mais que seja uma constância, ainda assim tem uma certa alternância. Né? Nós temos políticas de Estado, mas temos tons diferentes. A Rússia, desde 2000, ela tem uma alternância no tom cada vez mais assertivo, mais impositivo, talvez mais agressivo, mas isso é um outro ponto de discussão. Mas são 22 anos com o mesmo governo e com a possibilidade de ficar até 2036. Então não tem muito. E é por isso que eu coloquei aqui, Getúlio, o seu país, entre aspas, porque você tem essa personificação mesmo do país. Exatamente. O Putin conduz a Rússia como um czar. Como um czar. E, ao mesmo tempo que a gente não pode imaginar que ele que ele governa a Rússia apenas pelo seu caráter autocrático e alguns diriam ditatorial, é uma relação de dois lados, né? A década de 2000, a Rússia, assim como o Brasil, China, né, os BRICS, passaram por um crescimento econômico muito grande, né? E a estabilização política e social que aconteceram na primeira década do século XXI na Rússia, comparado com os anos 90, por isso que a gente sempre teve que voltar, foi de fato enorme. Então, as primeiras garantiu um apoio popular muito grande ao Putin, né? Muito grande. As primeiras eleições, ele realmente ganhou de lavada. Isso não é discutido. O que a gente tem discutido hoje ok, ele se garantiu nesse posto, e vai aumentando, né? E isso acontece em outros países, Turquia, como qualquer outro país, de cada vez, não vou sair daqui. E aí vai aumentando a imposição, a repressão contra os seus adversários políticos, transformando eles em inimigos e não em E lembrando, Getúlio, que esta ascensão, essa estabilização e crescimento econômico russo gerou uma elite econômica muito poderosa que dá um apoio, inclusive, ao Putin, né? Com certeza. E corrupta. Não obstante da realidade de muitos outros países também, né? Com certeza. E, basicamente, a política externa de Putin, ou da Rússia, né, ela tem tudo isso, lógico, é discutido, mas vamos falar aqui de uma maneira bem simples, bem direta. Ela tem esse objetivo de resgatar o status de grande potência da Rússia. Exatamente. E é disso que decorrem as ações tomadas do governo russo. Exato. E é exatamente nesse contexto que a gente olha, né? Podemos dizer o seguinte, eu uso em sala de aula uma expressão com os alunos dentro do contexto da geopolítica russa, que diz o seguinte,
amigo do meu inimigo é meu inimigo. Uhum. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quando nós olhamos, né, as relações geopolíticas internacionais envolvendo Rússia e Estados Unidos, na ampla maioria dos casos, para não dizer em quase todos, a Rússia sempre apoia, quando eu falo Rússia, entenda, a Rússia de Putin, sobretudo a partir, né, da segunda década do século XXI, que aí efetivamente esse caráter geopolítico, expansionista, militarizado, internacional ganhou face, a Rússia apoiando estados, governos opositores aos Estados Unidos, né? Uhum. É até uma certa forma de novo, mostrar poder, né? De Sim, dizer, exatamente. contem Quando comigo. dando constante guarida ao governo iraniano, ao Uhum. governo sírio, inclusive ao próprio governo norte-coreano, e tendo Uhum. a China como parceiro estratégico no sentido de frear, no sentido de dar uma segurada, uma frente de resistência também a essa política expansionista e imperialista que outrora os Estados Unidos exerceram no mundo, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Bom, falando sobre a OTAN, não tem como tratar desse conflito sem falar da OTAN, né? A OTAN é uma sigla, né, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada aí no contexto da Guerra Fria como uma aliança militar das potências capitalistas e que, com o fim da Guerra Fria, ela continuou existindo, né? A sua antítese era o Pacto de Varsóvia, né? Que era a aliança dos países alinhados à União Soviética, certo? Que foi desfeita, né? Foi destituída com o fim, com o desmonte do bloco soviético. Mas a OTAN ela continua não só como uma força militar, mas também como uma força política, né? Ou seja, você não vê, por um exemplo, nessa questão agora, Rússia e Ucrânia, né? Estados Unidos, ou França, ou Inglaterra, ou Alemanha. Não, você vê a OTAN falando, né? Então, é uma aliança que, na atualidade, ela tem aí esta mescla, digamos assim, entre poder político e poder econômico. E ainda nessa conjuntura do mundo pós-Guerra Fria, sobretudo ao longo aí dos anos, né, 2000, mais precisamente de 2010 para cá, temos que destacar um ponto, Getúlio. Aí fique à vontade para interpelar também, para interferir, para colaborar. A, o expansionismo, né, o projeto de expansão da União Europeia para o leste europeu. E isso Uhum. foi visto pela Rússia como um sinal de alerta. Pô, peraí, vocês estão avançando muito em áreas que até então era de controle meu, né? Vamos lá, Getúlio. Bom, como você bem disse, essas três esferas começam a se sobrepor. Então, a gente, principalmente na visão da Rússia, né? Estou falando da gente, mas vamos tentar aqui observar, talvez pela lógica russa. Cada vez menos uma diferenciação do que é o Ocidente como um bloco inteiro, a OTAN como um bloco militar e a União Europeia. São sim instituições diferentes, a gente não pode achar que é a mesma coisa, mas o expansionismo, a nova adesão desses novos países e o caráter político em comum entre esses países começa a transformar três contextos, três instituições diferentes num único bloco na visão russa, o bloco do Ocidente. Portanto, o Ocidente inteiro começa a aparecer aos olhos russos como expansionista, como agressivo, né, como ditatorial no sentido de impor políticas aos países da ex-União Soviética, né? E é um ponto extremamente central do que está acontecendo hoje. As demandas que Vladimir Putin está fazendo ao bloco da OTAN
né, e aos Estados Unidos, de uma certa forma, é a promessa por escrito, em termos, contratos, digamos assim, de Uhum. que a Ucrânia nunca será incorporada à OTAN. Digamos que é a linha vermelha dela, né? Não, não entra Conforme aqui, você né? disse no começo, é a linha vermelha. Porque esses outros países, por exemplo, os países bálticos, né? Isso já é dado, não vai ter volta, né? Mas alguns outros países que entraram depois de 1997, e o que Vladimir Putin busca agora é voltar a 1997. Então, depois de 1997, a OTAN teve 4 rodadas de expansão. Ampliação, né? Isso em 99, em 2004, em 2010, 2014, se não me engano, 2018. E aí foi incorporando República Tcheca, ou Tchequia, né, como hoje é dito, Polônia, Bulgária, Romênia, Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte, e por aí vai, países que outrora não eram necessariamente da União Soviética, com exceção dos países bálticos, mas faziam parte da esfera de influência e do Pacto de O chamado Varsóvia, leste da cortina de ferro, né? leste da Cortina de Ferro. E é um debate que tem muito, e aí nunca ninguém vai saber. O Putin argumenta que em 1990 a gente teve um encontro, e esse encontro de fato aconteceu, entre o secretário de Estado, o 90 e 89, dos Estados Unidos, da época, chamado James Baker, e o Gorbachev. É alegado que nessa reunião foi prometido que a OTAN não daria 1 centímetro a mais ao leste, assim que a União Soviética tirasse as suas tropas da Alemanha Oriental. Isso ficou subentendido, né, na psique russa como uma promessa, né, que nunca vamos saber se de fato aconteceu ou não. Né? A gente vai ter Mas temos a uma batalha certeza que de... nunca foi cumprido. Exatamente. E a gente vai ter uma batalha de narrativas. De qualquer Sim. forma, tendo isso prometido, ou tendo sido prometido ou não, o que houve? Houve uma expansão a leste da OTAN, que, por mais que não diga que seja, e talvez não seja necessariamente, mas é um bloco, como você bem disse, que foi criado para ser antagonista do Pacto de Varsóvia e, consequentemente, da União Soviética. Se, vamos tentar de novo pensar pela lógica russa, a União Soviética não existe mais. Se a gente não tem mais essa lógica de bipolaridade e de disputa de hegemonia global. Se a Rússia não necessariamente é mais uma ameaça ao Ocidente, por qual razão a OTAN, primeiro de tudo, necessita continuar existindo? Sim. Isso, de novo, na perspectiva russa, tá? Não necessariamente aqui é a minha opinião. Mas por qual razão a OTAN precisa continuar existindo? E muito mais, por que ela tem que expandir a leste e cogitar um dia englobar Ucrânia e Geórgia? Exato. Lembrando que a Ucrânia é a segunda maior herdeira, né, do espólio soviético, né? Com certeza. A Ucrânia terminou, Ucrânia e Cazaquistão, e se não me engano, teve mais um país. Após a dissolução, terminaram como países potências nucleares. Sim. E foi Primeiro a precisar. Rússia e o segundo maior espólio foi para a Ucrânia. Exatamente. E aí, na época, né, teve toda uma cooperação, de fato, internacional, porque era para os outros países, inclusive os Estados Unidos, que apenas um país só se tornasse detentor de todo o arsenal. No caso, Moscou. Sim. Bom, aí, né, Getúlio, trazendo um pouco mais, né, para a próxima, que é o recorte temporal, né? Só vou inverter um pouquinho a ordem, né? Esse slide aqui mostrando, né, ó, o que era originalmente e hoje, né? Vejam vocês aqui a quantidade já de países, né, que pertencem, né, digamos assim, à OTAN atualmente. O Getúlio já comentou com muita clareza aí, com muito domínio as questões das tensões atuais, mas não podemos deixar de falar, né, da questão da Crimeia. A península da Crimeia, né, um pequeno território que na década de 50 era um território russo, mas foi anexado ao território ucraniano, e que, apesar de pequeno, ele tem aqui algumas peculiaridades que valem a pena ser consideradas. Primeiro, né, o fato de ser aí um território
do ponto de vista populacional, de maioria russa. Segundo, um território que tem uma infraestrutura, inclusive econômica, industrial, bastante diferenciada, barra melhor do que o restante, ou de uma boa parte do território ucraniano. Mas o grande filé, né, digamos assim, envolvendo a Crimeia, o filé mignon da história, é a sua posição geográfica, né? Por quê? Tendo uma Ucrânia, digamos, pró-Ocidente, entre aspas, né? A Crimeia, ela acaba sendo que uma espécie de uma barreira, uma certa cancela de controle aos deslocamentos, às movimentações militares e econômicas da Rússia. E em nome desta política expansionista territorial e de influência, de hegemonia de poder econômico, poder militar da Rússia, em 2014 tivemos o quê? De uma forma unilateral, a anexação ou a reanexação da Crimeia pela Rússia, mediante aí a um processo de consulta não reconhecido pela Ucrânia, não reconhecido pelo Ocidente, entenda, inclusive a ONU, e que a Rússia, com a sua força militar, mas sem, digamos, conflitos mais intensos, anexou a Crimeia. Eu me recordo, Getúlio, em 2014, que o mundo ficou, nesse momento, aí bastante temeroso. Né? E aí, vamos ter uma guerra nuclear? Igual com, né, comentamos no início da aula, do nosso bate-papo aqui, a questão do Irã, né, do Qasem Soleimani, o general Qasem Soleimani, que foi morto no Iraque pelos Estados Unidos. E, mais uma vez, movimentos militares tivemos. Aqui em 2014, a mesma coisa. E, felizmente, não tivemos. Getúlio, o que você tem a dizer para nós aí sobre a Crimeia? Para complementar. Basicamente, concordo assim, com o que você disse, né? É só legal da gente, de novo, né, tentar entender. E, gente, quando eu faço isso, não é justificando, tá? É apenas em termos de vamos entender o que está acontecendo a partir dos dois lados. Né? Porque, inevitavelmente, a gente fica preso aqui a uma narrativa ocidental. Né? E isso não é um demérito por si, mas a gente fica preso. A Crimeia, conforme você bem disse, até 1950 era da República Soviética da Rússia. 50 alguma coisa. Ela foi, digamos assim, né, você usou o termo anexado, aqui eu vou trocar um pouco para doada, dada à Ucrânia, que naquela época, na verdade, não fazia a menor diferença, né? Eram todas repúblicas soviéticas, né? Somos vizinhos e grandes amigos, éramos até vizinhos, então, né? grandes amigos, irmãos, e continuaria sendo um território soviético, né? Não importa se era russo, ucraniano ou cazaque, era um território soviético. Então, tem essa história, né, a história no sentido da ciência, né? Nós temos o caráter populacional, como você disse, né, de maioria russa. Temos o caráter da posição geoestratégica, né, de acesso aos mares de água quente, e também a Rússia sempre manteve a base de Sevastopol, né? Então ficava em Crimeia, mas era de domínio russo. Tudo isso criou situações que, em conjunto com os protestos que aconteciam na época em Kiev, contra o governo, em conjunto com as hostilidades que começaram a acontecer no leste da Ucrânia, de maioria russa, serviu de argumento para o governo russo de anexar a Crimeia em nome da proteção de seus cidadãos. E como você muito bem colocou, foi utilizado do poder militar, mas não foi utilizado da força militar. O que eu quero dizer com isso? O posicionamento russo hoje em dia, para mim, talvez que estudo sobre isso, ele é, na verdade, totalmente entendível e previsível. Não é nenhuma surpresa o que está acontecendo. A questão é o timing. Por que agora
somente agora, a partir de 2014, a Rússia começou a ter uma imposição de demandas que ela sempre teve. As demandas não são novas, só a Sim. imposição é nova. Desde 2008, a Rússia passa por um processo de reforma institucionais militares e de aumento da capacidade e de melhoramento de suas capacidades bélicas. Então, o momento é muito mais não do porquê, mas do porquê agora. No caso O da Crimeia, porquê já é sabido, né? porque já é sabido. O caso da Crimeia foi alinhado a elementos que justificavam a narrativa russa com a oportunidade. Bom, estamos aqui com um poder militar que nos garante barganha política maior, cercamos, colocamos a narrativa de que a população crimeia, e talvez tenha sido também, mas não é oficial, quer se integrar à Federação Russa, e vamos garantir isso. E por mais que não seja reconhecido por quase nenhum país, a Crimeia é, de fato, um território russo, seja em termos políticos, econômicos e securitários. Getúlio, para você ver como muitas vezes, né, eventos esportivos acabam sendo vitrines, né, de governos, de Estado, isso não é inédito, ao contrário, ao longo do século XX, vários eventos tivemos. Na disputa da Eurocopa, da última Eurocopa, a Ucrânia colocou como uma espécie de uma marca d'água no seu uniforme o seu território. Uhum. E nesta marca d'água, quem constava ali como território ucraniano? A Crimeia. Exatamente. Isso Inclusive, gerou uma enorme instabilidade, hostilidade, né? Diplomática na própria Eurocopa. inclusive, convido aqui todo mundo que está vendo o vídeo, qualquer oportunidade que tiver passando uma matéria sobre o assunto no Jornal Nacional, Jornal hoje, quando eles mostram o mapa da Ucrânia, a Crimeia consta como território ucraniano, porque Sim. em termos oficiais ela não foi reconhecida como russa, mas em termos práticos do dia a dia da população, é um território russo. Exatamente. É a questão das narrativas, né? E aí, Narrativas. caminhando para a parte final, Getúlio, eu coloquei aqui algumas imagens, né? Essa primeira aqui, onde eu passo o cursor agora, a distribuição da população, né? Então, você vê aqui claramente na porção leste, né? Uma área ucraniana de maioria bem significativa de população russa, né? Aqui, neste outro lado, esse cercamento, ó, militar da Rússia, e aqui está um dos pontos, né? Que vem trazendo aqui bastante preocupação na comunidade internacional, e a rede de gasoduto, e é como eu vi numa reportagem essa semana. A Ucrânia, na verdade, ela não passa de um agente coadjuvante das narrativas e dos interesses, né? Exatamente. Aqui, a gente sempre tem dois lados, né? Mas no começo a gente chegou a dizer que é estratégico e é importante a localização da Ucrânia, mas a gente pode pensar talvez por outro lado que é uma maldição a posição da Ucrânia. Sim. Porque não consigo imaginar um futuro que ela não esteja no centro de uma disputa. E quando a gente fala disputa, a gente não quer dizer um conflito armado necessariamente. Mas o que está acontecendo agora é uma disputa. Tensões permanentes, né? Tensões permanentes. E isso, ela parece fadada a estar. E o que vai atravancar aí no maior desenvolvimento econômico, político, social, e é o que eu falo em sala de aula, né Getúlio? Que inclusive foi meu aluno de fundamental e médio. No meio de tudo isso, existem pessoas comuns, que são a maioria, como você, como eu e como todos que querem o quê? Viver, que querem existir, que querem trabalhar e que, numa condição que extrapola totalmente a sua capacidade de interferência, acabam ficando que submissos a este jogo de poder de agentes que não sofrem nem um pouco com esses efeitos, ou seja, os mandatários, que continuam muito bem, obrigado, em suas redomas
muito bem servidos e atendidos, né? Uhum. Com certeza. E aí, Getúlio, para a gente encerrar, o que esperar de tudo Bom, isso? eu tendo a ser menos alarmista do que a mídia tem colocado, né? Sobretudo é uma batalha de narrativas do Ocidente, da Sim. Rússia, e o próprio conflito que começa a se dar em razão das narrativas que são criadas. E se você olhar na prática, ainda não aconteceu nada. Então, da Uhum. mesma forma como todo ano tem agora começa a Terceira Guerra Mundial. De novo, a gente está tendo isso. Isso quer dizer que é impossível? Não, agora eu vou citar um professor meu da PUC. É impossível? Não é. Mas é improvável. Eu aqui penso em alguns cenários hipotéticos, né? O que eu acho que mais provável de acontecer, e é o que eu espero que aconteça, é a Rússia, pelo menos a curto e médio prazo, não invade a Ucrânia, continua, no entanto, com as tropas ao redor, fazendo exercícios militares e reivindicando demandas frente à OTAN. Nesse cenário, o problema, a bucha, fica na mão de quem? Da OTAN e da administração Biden. Uhum. Porque se submeterem às demandas russas, demonstra um sinal de fraqueza. E aí decreta, por fim, o que a gente já tem visto, esse momento unipolar estadunidense. Ou se decide revidar, aí sim a gente pode ter um aumento das hostilidades e um aumento do conflito, que quem vai sofrer é a Ucrânia. E aí que entra um ponto importante. Ao mesmo tempo que a OTAN é um bloco como um todo, os interesses de uma guerra em território europeu são totalmente diferentes para os Estados Unidos e para a Europa. Sim. Se Porque o começarem os grosso do conflitos, bombardeio, caso ocorra, seria na Europa e não nos e Estados Unidos, não nos né? Estados Unidos. Ou Então, os menos Estados nos Estados Unidos, Unidos, seja. apesar de ter a bucha, ele tem uma situação um pouco mais confortável. Tem um escudo chamado Oceano Atlântico, né? Exatamente, exatamente. Então, quem tem tomado a liderança, seja em termos geopolíticos históricos, e seja também em termos domésticos e de palanque, é sobretudo França e Alemanha. Então, nisso, a gente volta lá em 2014, começou a Guerra Civil no leste da Ucrânia, foi estabelecido o Quarteto da Normandia, conversas entre Rússia e Ucrânia, que estão no centro do conflito, e França e Alemanha, as maiores potências da Europa e da União Europeia. Na última semana, e inclusive ontem, eles começaram a se encontrar de novo nesse formato de 4 países. Então, a gente não pode cair no desespero de achar que não tem nenhuma conversa diplomática e a qualquer momento uma bomba nuclear vai ser acionada. Não. Essas tensões são causadas para justamente forçar a conversa diplomática. E é muito mais provável que se chegue num acordo produzido dentro desse formato, dentro do contexto geopolítico e geográfico mesmo, europeu, e quem vai ficar de fora disso, não totalmente, mas com menos peso, os Estados Unidos. Sim. Né? E aí o que eu proponho aqui para que todo mundo reflita de novo, o que está acontecendo não é nada que ninguém nunca pensou que poderia acontecer. É, de certa forma, até bem previsível. A questão é, por que agora? E aí eu junto a ascensão militar da Rússia e alguém, como você citou, muito importante. Hoje em dia, qualquer cálculo estratégico das potências tem que levar em conta quem? A China. Exatamente. Se outrora, nos anos 90, começo de 2000, a gente não tinha esse ator envolvido nos cálculos, hoje em dia a gente tem. Ontem mesmo a China se pronunciou pela primeira vez. Então, é um fator que entra assim no cálculo, apesar de não estar envolvido diretamente. E segundo, qual papel a gente pode imaginar de outros países, como, por exemplo, a Turquia? O O presidente... Erdogan já se colocando à disposição para ser um interlocutor, né, desse diálogo. Exatamente. Da mesma forma que a gente costuma chamar o Putin de novo czar, costuma chamar o Erdogan de novo sultão, né?
Sim. da Turquia. A Turquia que tem relacionamentos não são amigáveis, mas são profundos, digamos assim, com a Rússia, principalmente nos últimos 10 anos, e tem se aproximado muito da Ucrânia. Então, a Turquia pode sim, nesse momento, exercer um papel. E todo esse contexto geopolítico, o que a gente tem em comum? Cada vez menos uma importância única e unipolar estadunidense. Dos Estados Unidos. E continuará sendo, não estou negando. Mas se Mas 20 está anos diminuindo. atrás, se há 20 anos atrás, era eles que falavam, hoje em dia tem muita gente conversando. Então esse é o ponto principal do que a gente pode entender do que está acontecendo lá na fronteira. Ela diz muito mais coisa do que simplesmente o que está acontecendo lá na fronteira. Por isso que eu retomo aquilo que eu disse. Ucrânia é um mero, entre aspas, coadjuvante, né? É um mero personagem, mero, entre aspas, é óbvio, né? De um cenário muito maior que está por detrás de tudo isso. São os constantes desenhos e redesenhos, né? Das relações internacionais. E aí, Tiago, um último comentário que eu queria fazer eu acho que agora está mais claro do que nunca nos últimos... O meu nunca e o meu sempre aquilo... pessoas... não falei alemão. Né? O meu último e o meu... Voltando. O meu nunca e o meu sempre, por causa dos meus estudos, é tudo a partir de 91, tá? Então vamos combinar isso. Mais claro do que nunca, a gente tem, se enquanto naquele momento falava-se sobre o fim da história, o fim da geopolítica e o fim da geografia, né, naquele momento de triunfo estadunidense, agora o mundo é um só, esse conflito tem mostrado para a gente que o fator geopolítico, e aí eu vou puxar para a sua sardinha, o fator geográfico, seja populacional, seja territorial, ou seja de fontes energéticas, né, demonstra mais do que nunca que esses temas ainda são importantíssimos e talvez vão passar a ser cada vez mais. Né? Então, a geopolítica, a geografia estão mais vivas do que nunca. Né? Então, alunos aí do Tiago, prestem atenção no lado. Prestem atenção, moçada. Bom, Getúlio, então eu quero agradecer aqui a sua disponibilidade de horário na sua agenda. Comprometeu aí já o seu horário de almoço entre as suas aulas de alemão e de inglês da manhã e da tarde, né? Então, para que almoçar? Né? Para que almoçar, né? Não faz Tranquilo. importância. Mas, enquanto acadêmico, você sabe que demandas como essa fazem parte da nossa... Fazem parte. Da nossa rotina, da nossa dinâmica e tudo mais. Sempre tem que ter um espaço na agenda, porque surge coisa. Surgem coisas. Bom, gente, então, obrigado, Getúlio, por toda a sua exposição, pelos seus ensinamentos, né? E que vamos aí, né, que nosso Pai Oxalá e todas as demais energias do universo aí nos deem clareza, serenidade, luz, né, independente daquilo do que cada um tenha como fé, mas que todos nós venhamos aí a canalizar energias positivas para que as dores e os sofrimentos das pessoas comuns, que como nós, sonham e querem realizar esses sonhos. Esses sim são, na verdade, os meus grandes pontos de preocupação, porque os mandatários se interessam tão somente pelo poder. Como a gente disse antes, né? Que as razões se sobressaiam sobre as emoções, sobre as paixões. Essa vai ser a frase da nossa aula. Que as razões se sobressaiam às paixões. Exatamente. Gente, muito obrigado. Um beijo bem grande e até uma próxima. GeoExplica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube.